Não, gente, esse temperinho aí, ó, de França, né? Mas com muito Brasil no final. Ulala, né? É isso. A seguir, aumenta a vigilância contra a entrada ilegal de mercadorias pelas águas do Rio Iguaçu. A seguir, aumenta a vigilância contra a entrada ilegal de mercadorias pelas águas do Rio Iguaçu. Rio Iguaçu, 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 do Rio Iguaçu, do Rio Iguaçu, do Rio Iguaçu, Rio Iguaçu, Rio Iguaçu, Rio Iguaçu, Rio Iguaçu, Rio Iguaçu. A seguir, aumenta a vigilância contra a entrada ilegal de mercadorias pelas águas do Rio Iguaçu. Sul, 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 sul. A seguir, aumenta a vigilância contra a entrada ilegal de mercadorias pelas águas do Rio Iguaçu. Sul, 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 sul. A seguir, aumenta a vigilância contra a entrada ilegal de mercadorias pelas águas do Rio Iguaçu. Sul, 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 sul. A seguir, aumenta a vigilância contra a entrada ilegal de mercadorias pelas águas do Rio Iguaçu. Sul, 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 sul. A seguir, aumenta a vigilância contra a entrada ilegal de mercadorias pelas águas do Rio Iguaçu. Sul, 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 sul. A seguir, aumenta a vigilância contra a entrada ilegal de mercadorias pelas águas do Rio Iguaçu. Sul, 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 sul. A seguir, aumenta a vigilância contra a entrada ilegal de mercadorias pelas águas do Rio Iguaçu. Sul, 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 sul. A seguir, aumenta a vigilância contra a entrada ilegal de mercadorias pelas águas do Rio Iguaçu. Sul, 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 sul. A seguir, aumenta a vigilância contra a entrada ilegal de mercadorias pelas águas do Rio Iguaçu. Sul, 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 sul. A seguir, aumenta a vigilância contra a entrada ilegal de mercadorias pelas águas do Rio Iguaçu. Sul, 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 sul. A seguir, aumenta a vigilância contra a entrada ilegal de mercadorias pelas águas do Rio Iguaçu. Não, gente, esse temperinho aí, ó, de França, né? Mas com muito Brasil no final. Ulala, né? É isso. A seguir, aumenta a vigilância contra a entrada ilegal de mercadorias pelas águas do Rio Iguaçu. Sul, 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 sul. A seguir, aumenta a vigilância contra a entrada ilegal de mercadorias pelas águas do Rio Iguaçu. Sul, 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 sul. A seguir, aumenta a vigilância contra a entrada ilegal de mercadorias pelas águas do Rio Iguaçu. Não, gente, esse temperinho aí, ó, de França, né? Mas com muito Brasil no final. Ulala, né? É isso. A seguir, aumenta a vigilância contra a entrada ilegal de mercadorias pelas águas do Rio Iguaçu. A seguir, aumenta a vigilância contra a entrada ilegal de mercadorias pelas águas do Rio Iguaçu. Não, gente, esse temperinho aí, ó, de França, né? Mas com muito Brasil no final. Ulala, né? É isso. A seguir, aumenta a vigilância contra a entrada ilegal de mercadorias pelas águas do Rio Iguaçu.